Fala galera, boa noite para vocês. Vamos chegando aí para nossa live, nossa aula de redação para o Enem. A gente vai começar aqui uma sequência de aulas de redação, não só para o Enem, mas também para outras bancas. Sei que tem gente entrando ainda, vou aguardar a galera chegar. Enquanto isso, eu vou explicando o que é esse projeto. Galera, esse projeto, eu estou em parceria com outras duas professoras que também já participaram de banca de correção. São duas professoras que estarão comigo aqui no decorrer dessas aulas. A gente sabe que em tempos de pandemia, tem muita gente aí preocupado. Nossa, será que dá tempo aí de preparar na redação para o Enem? A gente já está em setembro, a gente tem aí 4 meses. Né? Será que dá tempo? Se eu começar agora, se eu começar hoje a assistir essas aulas que a Carol, que as outras professoras vão passar aqui, será que eu consigo fazer uma boa redação do Enem? Consegue. Se vocês seguirem as dicas que a gente vai passar aqui, se vocês seguirem aqui o que a gente falar, é possível tirar uma boa nota na redação. Eu vou falar aqui rapidamente das duas professoras. Primeiro, a professora Fernanda, foi minha professora. Ela já fez parte, na verdade ela coordenou a banca de correção da Unicamp e ela também já coordenou os corretores do Enem. Presta atenção, galera, não estou falando aqui que a Fernanda já corrigiu o Enem, não. Estou falando que ela coordenou quem corrigiu o Enem. Ela foi minha professora também. E a outra professora é a professora Denise. A professora Denise, ela é professora universitária. Ela também tem experiência de aula para o ensino médio. Ela também já fez parte de banca de correção. Então, a gente vai começar aqui com vocês uma série de aulas aqui por meio do Facebook, do Insta, logo vai ser no YouTube também. Hoje a gente está no Facebook e no Insta. Logo, posteriormente a gente estará no YouTube também, viu, galera? Então, vamos lá, vamos acompanhar aqui. Eu tenho só um aviso antes. Quem participar, eu vou chamar aqui, as primeiras aulas serão voltadas para o Enem, né? Elas têm caráter de oficina. Quem participar dessa oficina aqui, vai poder receber um certificado no final dela. Então, vai ser toda quinta-feira, às 7h30 da noite. Eu vou começar aqui hoje falando das competências, depois as outras professoras vão abordar outros assuntos, introdução, desenvolvimento, conclusão, e por aí vai. E aí, galera, quem participar da oficina vai poder receber um certificado ao final da oficina, tá? Como que vai funcionar para receber esse certificado? A gente vai enviar para vocês um código. Toda live aqui vai ter um código no meio da live. E aí você tem que anotar esse código. Sei lá, você tira a foto do seu celular, você pega papel e caneta, enfim. Não sei de que jeito você vai escolher para anotar esse código. Vou tomar água aqui toda hora, viu, gente? Minha garganta seca. Não sei que jeito você vai aí escolher para falar falar desse código aí. Mas você tem que anotar o código que vai aparecer aqui na tela, tá? Anota o código e aí ao final da oficina a gente vai disponibilizar um e-mail e você vai poder solicitar através desse e-mail o seu certificado, tá? Então, fica aí a dica para vocês anotarem o código, tá? Beleza, já expliquei aqui, já falei das professoras com as quais eu estarei em parceria. Dúvidas, deixem as dúvidas para depois. Eu nem consigo visualizar aqui no Insta, aqui no Facebook, quem está comentando, se tem dúvidas, se não tem. Porque eu vou compartilhar a tela, que é uma live diferente. Não é aquela live que aparece só a cara da pessoa, não. Essa live aqui, ela tem caráter de aula, né? Então, eu vou dar uma aula aqui para vocês hoje. Vou começar falando das competências do Enem. Então, eu vou usar um slide aqui, um PowerPoint, que eu vou compartilhar com vocês aqui daqui a pouco. Beleza? Então, vamos lá. Antes de começar a entrar no assunto das competências, por que a gente sempre escolhe explicar as competências do Enem quando a gente vai falar do Enem? Porque a banca, os corretores se baseiam nas 5 competências para poder dar nota para os alunos. Então, quando você vai treinar para o Enem, você não tem só que saber introdução, desenvolvimento, conclusão, não. Você tem que saber as competências e saber detalhadamente, Então, a gente vai falar delas hoje.
Só que antes de entrar nas competências, eu gostaria de tirar aqui algumas dúvidas que eu já recebi essa semana. Alguns alunos que souberam da live falaram assim, fala isso, fala aquilo, explica isso, fala do título, né? Fala do governo, posso falar do governo, né? Um monte de aluno me pergunta isso, me perguntaram essa semana e pediram para eu falar sobre isso aqui na live. Então, eu vou falar aqui com vocês a respeito disso. Então, 3 coisas. Primeiro, o governo. Carol, posso mencionar o governo na redação? O corretor não vai tirar ponto, é nem uma prova do governo. Se eu falar do governo, não vai pegar mal para mim? Claro que não. O que o corretor vai olhar? Se seu texto está coerente, se tem introdução, desenvolvimento, conclusão. Ele não vai levar para o lado pessoal. Não tem isso. O corretor é de direita, é de esquerda. Se eu me posicionar assim, ele vai tirar ponto. Se eu falar do governo, ele vai tirar ponto? Não. Vou dar um exemplo aqui. Teve uma redação nota 1000 em 2017. 2017 o tema foi a questão da educação para os surdos, Libras. E aí teve uma aluna que, quando ela foi argumentar, ela colocou que um dos desafios, um dos problemas relacionados à educação dos surdos era a falta de investimento do governo, né, na educação, nas escolas, enfim. E ela tirou 1000. E geralmente na solução os alunos citam o governo. Dependendo do tema, o aluno coloca lá na solução que o governo tem que endurecer as leis, às vezes coloca lá que o governo tem que fiscalizar, que o governo, enfim, o governo é citado. Não tem problema citar o governo, desde que você faça isso da maneira correta, tá? Outra pergunta que os alunos sempre me fazem: título, Carol, eu quero fazer um título bom, como é que eu faço, né? Eu falo, nem coloca, eu falo isso, gente. Se você quiser colocar, você pode colocar. Eu falo para não colocar, por quê? Não vai fazer diferença na nota, né? Não tem um espaço lá na grade do corretor para ele chegar e falar assim, nossa, coloca o título, né? Não, vou ponto lá por título. Ele não vai te dar um ponto a mais e nem vai tirar um ponto seu por você ter colocado o título. O que eu falo para o meu aluno? Que no Enem você quer ganhar tempo. Se você quiser colocar o título, tem que ser um título muito bom. Você tem que ter treinado antes a respeito do título. Tem aluno que coloca o tema da redação no título. Vamos supor, teve um ano lá no Enem que o tema foi a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Aí o aluno foi lá e colocou como título a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Péssimo, galera. Não façam isso, não façam. Não funciona, não fica legal fazer isso, tá? Então, se você acha que pensar no bom título vai tomar muito tempo, é melhor não colocar. E tem outra coisa, a folha do Enem é numerada, de 1 a 30. Se você colocar o título, galera, já vai gastar uma linha. E quando o aluno aprende a fazer redação, ele quer até que tenha mais linha, porque eles, pelo menos os alunos com os quais eu tenho conversado aí, tem falado assim para mim, nossa, mas a folha de redação do Enem ela é muito estreita, as linhas são muito curtas, eu queria que tivesse mais linha, vou ter que diminuir minha letra, né? Porque a folha lá que te dão na hora do Enem é diferente da folha de caderno, né? E aí você vai gastar uma linha com título, né? Sendo que no Enem os alunos querem mais linhas para argumentar, para concluir o texto e por aí vai. Então o título não é obrigatório, não faz diferença, é melhor não colocar, tá? Outra questão, ontem pediram para mim responder, chegou uma dúvida assim para mim, Carol, eu posso usar a palavra conclui-se na conclusão? E aí eu falei que é melhor não, né? Porque a palavra conclui-se, você está avisando que você está chegando na conclusão. Só que isso tem que acontecer de maneira natural. Então, use um outro conectivo para iniciar a conclusão. Assim sendo, enfim, por aí vai. A gente vai ver mais sobre isso, tá? Galera, vamos lá, vamos começar a aula então, nossa aula aqui sobre as competências. Guardem as dúvidas para o final, porque se a live acabar, se acabar o tempo aqui, eu vou abrir ela de novo, só para responder as dúvidas de vocês. Posso até chamar o aluno aí para participar, para tirar dúvida, para aparecer aqui no vídeo junto comigo, mas no final, tá? Agora eu não consigo ver as dúvidas de vocês, porque eu vou compartilhar a tela aqui, eu vou falar aqui das competências. Aliás, vou abrir agora o meu PowerPoint aqui, sobre essa oficina. Eu vou abrir aqui, vamos ver se aparece aí para vocês. Vamos ver se vocês vão conseguir visualizar aqui o meu PowerPoint. Será que está aparecendo aí, galera? Para vocês o meu PowerPoint? Vamos lá. Vamos lá, PowerPoint. Estou colocando aqui, oficina de redação, escrevendo para o vestibular e Enem. Vamos lá, vai aparecer para vocês.
Vamos lá, a gente vai começar então a falar das competências do Enem. O Enem a gente tem 5 competências, galera. Cada competência vale 200 pontos. Vocês sabem que a prova vale 1.000 pontos, né? Somando aí 200 vezes 5.000 pontos. Vamos lá, já tá aparecendo aí, beleza. Vamos começar, galera. Gente, rumo ao 1.000. Sei que tem um monte de gente aqui que já tá arrasando na redação, que já me mostrou texto. Sei que tem gente aqui interessada em começar a aprender redação. Vamos lá analisar 5 competências. Conhecer as competências é o primeiro passo para você mandar bem na redação do Enem. Vamos lá. Vamos lá, gente. Na correção de redação do Enem, ela é corrigida por 2 corretores. Coloquei só algumas observações aqui que eu vou falar para vocês rapidinho. Ela é corrigida por 2 pessoas. Se houver discrepância, se um corretor te der uma nota muito baixa e outro corretor te der uma nota muito alta, um terceiro corretor vai analisar a sua redação, vai dar a nota final para vocês. Os corretores, eles passam por um treinamento antes e eles não sabem o tema antes da prova. Esses dias perguntaram assim para mim, Carol, o corretor sabe qual que vai ser o tema lá antes da prova, que não sei o quê, né? Não, gente, não sabe. Vamos lá. As competências. Vou comentar aqui com vocês as 5 competências. Olha aí a competência número 1. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua. Se você domina a gramática, se você não erra acentuação, concordância verbal, nominal e por aí vai. Carol, mas é só gramática? Não, não é só gramática, mas daqui a pouco eu vou falar de uma por uma, então eu vou explicar para vocês, tá? Competência 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Galera, aqui é se você sabe estruturar um texto dissertativo argumentativo, se você sabe fazer um texto com introdução, desenvolvimento, conclusão, se essas partes estão bem feitas, né? Se tem repertório, né? Você consegue trazer informações sobre o assunto para sua redação que vão além do texto motivador. Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações. Você sabe encaixar bem as informações dentro do seu texto, galera? A gente vai falar sobre uma por uma daqui a pouco, tá? Competência 4. Demonstrar conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Você sabe juntar as frases? Seus parágrafos são bons? Gente, esse dia eu peguei uma redação que o primeiro parágrafo do aluno tinha 5 linhas, o segundo parágrafo do aluno tinha 2 linhas, o terceiro parágrafo tinha 3, galera, tinha 7 parágrafos na redação. O último parágrafo tinha 2 linhas também. Então, isso entra nessa questão da coesão. Você usa as palavras para introduzir. Primeiro argumento você coloca lá inicialmente, primeiramente, em primeiro lugar. Quando você vai para o segundo argumento, você coloca lá em segundo lugar, em segundo plano e por aí vai. A competência 4, galera, ela fala sobre isso. E a competência 5, elaborar uma proposta de intervenção. Essa daí ela é muito importante também, a proposta de intervenção que você dá lá para o problema. O Enem cobrou lá a persistência da violência contra a mulher. Quando ele cobra esse tema, você sabe, a sua solução é boa. Você sabe quais são os elementos da solução, galera? Depois a gente vai falar sobre isso. Vamos lá. Eu vou falar aqui, galera, agora eu vou mostrar aqui para vocês, mudei o slide aqui. A gente vai falar da competência 1. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Gente, a competência 1, o que o corretor observa? Vamos lá. O que ele vai ver no seu texto, lá na competência 1? Quando fala ali demonstrar domínio da modalidade escrita, né? Se você domina a escrita, você domina a gramática. Olha aí o que ele vai olhar. Acentuação, ortografia, separação silábica, uso do hífen, letra maiúscula e minúscula. Gente, eu já vi aluno escrever Ministério da Saúde com letra minúscula, galera. Gente, nome de ministério a gente coloca com letra maiúscula. Concordância verbal, nominal, por aí vai.
se a palavra que você escolheu lá está adequada. Esses dias eu peguei uma redação que o menino foi escrever você, ele abreviou, ele colocou o VC lá igual do WhatsApp. Não pode, galera. Parece bobagem isso que eu estou falando, mas estou falando de coisas que já fizeram, estou falando de coisas que os alunos já entregaram para mim, né? Então, vamos lá. Escolha vocabular. As palavras que você usa lá no texto, elas são apropriadas? Você escolheu a palavra certa no momento certo? Por exemplo, eu coloquei aqui o exemplo de 3 palavras. Lar, casa e construção. Vamos lá. Muitos caminhões de areia foram comprados para a construção do lar. Tá certo isso, galera? Qual das 3 palavras aqui que vocês acham mais adequada? Tenho certeza que vocês vão colocar aí construção da casa, né? Lar não é a melhor palavra, lar tem um sentido de família e tal. Agora, quando a gente fala de comprar areia, comprar tijolo para o pedreiro ir lá construir, a gente está falando de construir casa, não é construir lar. Então, o que eu vejo nas redações? Tem palavras que são sinônimos, né? O aluno pode escolher, sei lá, o aluno conhece o sinônimo lá para não ficar repetindo palavras, porque eu também não posso repetir palavra no Enem. E aí ele vai lá e escolhe uma que não é muito adequada para aquele contexto, tá? O mais legal é que eu vou colocar aqui, redações de alunos de pessoas que já foram meus alunos, tá? Redações aqui para vocês verem na prática, vocês vão poder, além de ver a correção, ver o que eles já fizeram. Peguei casos reais aqui para analisar com vocês, tá? Então, competência 1, vai olhar gramática, vai olhar escolha vocabular, Vamos analisar aqui a grade da competência 1, a pontuação. Vamos lá, galera. Olha aí, é possível tirar na competência 1 200 pontos, 160, 120, 80, 40 e por aí vai. Vamos lá, quando que o aluno tira 200 pontos? Quando ele é muito bom na gramática, quando ele não comete quase nada de erro. Errou uma vírgula, uma crase só. Pronto, não teve reincidência. Se você olhar aí na tela, está escrito assim, olha, nos 200 pontos. Desvios gramaticais ou de convenções da escrita serão aceitos somente como excepcionalidade e quando não caracterizarem reincidência. O que é reincidência, galera? É repetição de palavra, de erro. Errei vírgula 4 vezes. Pronto, já não vai tirar os 200. Porque não pode ter reincidência. Não pode ter essa repetição de erro. Errei só uma vez a crase, errei uma vez a vírgula. Beleza, tiro 200 pontos. 160. Quando você demonstra um bom domínio. Olha lá a diferença entre 200 e 160. 200 é excelente domínio. 160, bom domínio com poucos desvios gramaticais. Se você, né? Errei uma crase, errei 3 vezes a vírgula, né? 2 vezes a vírgula, errei uma maiúscula ali. São poucos desvios, né? Você não vai tirar 200, vai para 160. 120, domínio mediano da gramática, né? Com mais desvios gramaticais, né? Quando os erros começam a ficar um pouco mais grave, um pouco mais sem incidente, né? Grave não, grave aqui é uma palavra muito forte, quando o aluno começa a errar mais, né? Carol, o corretor vai contar quantos erros eu estou cometendo para ele me dar 200, 160, 120, 80? Vai, ele tem uma noção. Vou colocar aqui para vocês, tá? 3 a 4 erros, mais ou menos. Você tira 160. Nossa, galera, eu esqueci de colocar aqui dos 200. Tem problema não. 200, 2 erros, uma crase, uma vírgula e por aí vai, tá? Se você cometer de 3 a 4 erros gramaticais, você vai tirar 160 na redação. Na competência 1, desculpa, não é na redação não, é na competência 1. Se você cometer de 5 a 6 erros, provavelmente você vai com 120 nessa competência. 7 ou 8 erros, sua nota já cai para 80 na competência 1. 9 erros ou mais, sua nota já cai para 40. Então, olha só, à medida que você vai subindo, aumentando os erros, a sua nota vai descendo, tá? Então, o corretor presta atenção, sim, na quantidade de erros. Às vezes eu falo para os meus alunos, eles não acreditam, assim. Ano passado eu fui dar prova, a aluna minha errou ponto, errou vírgula, lá na minha prova de português eu fui tirando, descontando lá, né? Aí ela não conseguiu pegar a média, porque eu tirei os erros dela, mas para ver a importância de
de letra maiúscula. É uma prova de português, você tem que prestar atenção na letra maiúscula, na acentuação e por aí vai. Vamos lá, galera, vamos continuar aqui. Além da quantidade de erros, eu trouxe aqui um exemplo de uma redação que tem alguns erros aqui na competência 1. Vamos analisar aqui essa redação, galera? O tema dessa redação é a respeito dos desafios dos povos indígenas na atualidade. É redação de aluno meu, o aluno permitiu que eu mostrasse a redação, eu pedi autorização, tá? Vamos lá. Gente, olhem aí, essa redação, eu corrigi essa redação, eu vou dar uma analisada aqui com vocês. Vamos ver o que o aluno falou. Os principais direitos na verdade ele escreveu dos povos, e na verdade é dos povos, erro de concordância, já perdeu um ponto aí. Dos povos indígenas foi criado, o que seria foram criados na Constituição. Aí, Constituição eu coloquei ali, que deveria ter colocado com letra maiúscula, Constituição de 1988. Seus privilégios sobre suas terras são definidos como os direitos originários, isto é, anteriores à criação do próprio Estado. Por isso, o desconhecimento da relevância da cultura selvagens, né? Ficou um pouco estranha a frase, né? Da cultura selvagens. Seria melhor da cultura dos selvagens, né? Mas a gente vai ver que depois que nem a palavra selvagens, ela foi muito bem escolhida aí. E os interesses dos agricultores, tem uma vírgula, aí eu escrevi, ele retira a vírgula, quando a vírgula está sobrando, eu peço para o aluno retirar. Quando está faltando vírgula, eu peço para o aluno colocar a vírgula, escrevo ali, faltou vírgula, e por aí vai. Agricultores, garimpeiros e grandes empresas de hidrelétricas são responsáveis por este problema. Então, olha aí, o que a gente tem aqui nessa redação? Reincidência de erro, repetição de erro. Qual que é o erro que está repetindo aí? Eu acho que se você está me acompanhando aí na live, você vai ver que um erro que está sendo repetido aí é a vírgula, né? Várias vezes eu chamei a atenção do estudante nessa redação a respeito da vírgula. Só vírgula? Não. Crase. Está aqui nos comentários aí no canto, eu escrevi, olha, coloque a crase. Escrevi isso umas 4 vezes. Constituição está com letra minúscula, era para ter escrito com letra maiúscula. Embaixo, a palavra aí, infraestrutura, faltou um S, acredito até que tenha sido um erro de digitação do aluno, talvez, né? Mas eu tenho que corrigir esse erro, né? Não sei se foi de digitação, se você não prestou atenção, se você acha que é assim. O corretor, ele tem que corrigir o erro, tá? Tem que corrigir o erro. Então eu fui fazendo a correção, e essa é uma redação que não tiraria 200, né? Por quê? Porque tem reincidência, porque tem mais de 2 erros, e não tiraria 160 também. Por quê? 160 de 4 a 5 erros, né? E aí tem muito mais erros do que isso. E tem outra coisa, essa redação aí, a parte que eu estou mostrando aqui é introdução e desenvolvimento. Então, nos 2 primeiros parágrafos já tem muitos erros. Eu não coloquei aqui o 3º parágrafo, eu não coloquei aqui a conclusão, tá? Mas olha a variedade de erros que a gente tem aí. A gente tem a vírgula, tem a crase, tem erro de concordância e por aí vai. Então, só para vocês verem aí, para que vocês tenham um exemplo aí na redação. O que a gente tem de problema aí? Então, falta aí o domínio da norma padrão. E um outro problema que a gente tem aqui nessa redação, galera, além da questão da letra maiúscula, lembra que eu falei que não é só gramática, quando o aluno erra a redação? Não é só gramática, galera. Qual é outra coisa que pega quando a gente fala de competência 1? A escolha da palavra. O tema dessa redação, galera, são os povos indígenas. Mas aí, o que aconteceu nessa redação? Para não repetir povos indígenas, o aluno, acompanha aí comigo na 4ª linha, o aluno escreveu assim: por isso, o desconhecimento da relevância da cultura selvagens, e aí o aluno usou selvagens, e ele quis, para não repetir a palavra indígena, para não colocar índio, colocou selvagens. Ficou boa essa escolha, galera?
não ficou boa. Por quê? Galera, se você abrir o dicionário, pega um dicionário, não agora, porque agora vocês estão aqui me assistindo, né? Mas, galera, depois da live, pega o dicionário e olha lá o significado da palavra selvagem. Selvagem significa rude, significa grosseiro, significa agressivo. Então, não é a melhor palavra para a gente definir o índio. Porque nesse caso, a gente estaria meio que xingando o índio. Então, não é adequado chegar e falar a cultura dos selvagens, né? Por causa do significado, do peso que tem essa palavra, né? Então, poderia colocar a cultura das nações indígenas, cultura dos povos indígenas, e por aí vai, mas não colocar a palavra selvagem, que ela não é ideal aqui. Nossa, Carol, mas eu achei que fosse só gramática, o corretor tiraria ponto de mim porque eu escolhi a palavra selvagem aqui? Com certeza, tiraria. Tiraria, não está ideal aí. Agora, na primeira linha está escrito assim, os principais direitos dos povos indígenas foram criados na Constituição, né? Poderia colocar que os direitos são garantidos pela Constituição e não né? Pela Constituição. A Constituição ela garante direitos, né? Seria um verbo muito mais adequado ao contexto, à situação. Quando a gente fala de legislação, a legislação ela é criada para quê? Para garantir direitos para a gente. Então, a palavra garantir aí ficaria muito bem nesse parágrafo. Então, galera, vamos lá. Agora eu queria mostrar aqui um outro erro de escolha lexical. Isso aqui foi na redação do Enem de 2018. Não sei se alguém aqui fez o Enem de 2018, mas o tema do Enem de 2018 foi manipulação dos usuários por controle de dados. Sabe, quando você está lá navegando na internet, você entra lá no seu Facebook, senta lá no Facebook e aí o que acontece? Você está no Facebook e aí você vai lá no site das lojas americanas comprar um livro. Vou lá escolher um livro, sei lá, digitei lá O Pequeno Príncipe, né? E comprei. Aí depois você volta lá para o Facebook e começa a aparecer propaganda de livro para você. Livro parecido com livros como o do Pequeno Príncipe, né? E aí é o controle de dados. Então, o Enem de 2018 ele falava sobre isso. E o que se usa nesse meio para poder... O que a galera de sistema de informação da informática aí usa para fazer esse controle do que você está comprando, do que você não está comprando? Eles usam algoritmos. Algoritmo, galera. E aí, essa redação que eu estou mostrando aí na tela para vocês, o aluno usou a palavra logaritmo, que é algo lá da matemática. Quem gosta de matemática, quem é de exatas, quem domina as exatas sabe disso, do logaritmo. Então, o aluno trocou. Isso é um outro exemplo de escolha lexical com problema. Então, não é só errar a gramática. Tem um caso mais grave que eu vou mencionar aqui bem rápido, porque eu já quero passar para outra competência, que é a questão da... quando o tema do Enem foi a educação dos surdos, Libras, lá na proposta de intervenção, lá teve aluno que foi falar de Libras, falou Braille, né? Braille, na verdade, é para o deficiente visual, né? Libras é para o deficiente auditivo, não Braille. O aluno trocou. Então, esse é o problema de escolha lexical, da palavra que você usa. E é na competência 1 que o corretor vai tirar ponto seu. Beleza, galera? Vamos lá. Bora passar para a competência 2. Competência 2 agora, gente. Gente, olha o código aí da aula de hoje. Anotem aí o código, letras 5467. Enquanto isso, eu vou pegar uma água aqui. Ó, vou dar 1 minuto aí, 1 minuto contado aqui para vocês. 1 minuto contado para vocês anotarem o código da aula. Anotem aí para vocês receberem o certificado depois. O código da aula de hoje é esse. Letras 5467. Galera, rapidão, vou só pegar mais água aqui. É 1 minuto, não saiam, esperem. Vamos lá, letra 5467. Anotaram aí, galera? Posso ir para a competência 2? Vamos para a segunda competência, então. Competência 2. Vamos lá. O que a competência 2 fala, galera? Competência 2, compreender a proposta. Compreender a proposta. O que é isso, galera? Compreender o tema.
Aplicar conceitos das áreas de conhecimento, que é repertório, que eu vou explicar isso daqui a pouco, isso é muito importante. Esse é, na verdade, na minha opinião, repertório é o diferencial do aluno que tira 1000. Repertório e projeto de texto. São duas coisas que influenciam muito na nota dos alunos. Dentro dos limites do texto dissertativo argumentativo em prosa. Vamos lembrar o que é prosa, galera? Esse dia eu estava dando aula, eu perguntei para o aluno o que é prosa. Aí o aluno falou assim para mim, prosa é conversa, né? Conversa entre duas pessoas. Vamos ter uma prosa aqui? Conversa, né? O aluno respondeu isso para mim, né? É engraçado que quando eu morei em Machado, né? Morei numa cidade aqui em Minas Gerais que se chama Machado. Eu sei que tem gente de São Paulo me vendo, do Nordeste, gente de várias regiões aí do Brasil acompanhando a live. Mas aí quando eu morei em Machado, uma aluna veio falar para mim que foi fazer redação. Eu tinha dado aula, né, para essa pessoa. Aí ela foi fazer redação, ela falou para mim que ela tirou 0 na redação. Aí eu falei, por quê, né? Por que você tirou 0 na redação? Aí ela falou assim, porque o tema da redação era celular. Aí na hora que eu li lá que era para escrever um texto dissertativo argumentativo em prosa, eu achei que fosse para falar de prosa, de conversa na redação. Gente, a pessoa falou de conversa, falou de prosa na redação. Não é para falar de prosa, galera. Quando fala texto dissertativo argumentativo em prosa, o que é prosa? Todo texto que não é verso, texto que a gente está acostumado a ler, que tem parágrafo, né, que tem ponto e tal, que não é verso, galera. Então, olha só, fica atento a isso. Está pedindo para você escrever um texto dissertativo argumentativo com parágrafo. Não está falando, não escreva poema, beleza? Então, vamos lá. Competência 2. O que o corretor vai observar na competência 2? Você atendeu a proposta? Você não fugiu ao tema? Gente, eu não sei se a Fernanda vai falar isso para vocês, mas eu vou adiantar aqui. Tem uma coisa que a Fernanda falou, eu nunca me esqueci disso. E eu já falei isso para os meus alunos, é uma fala dela, né? Talvez ela fale isso para vocês também. Ela tem uma frase que ela fala assim, a prova de redação, antes de ser uma prova de escrita, ela é uma prova de leitura, porque você tem que compreender o tema para fazer uma boa redação. Eu tenho certeza, talvez ela fale isso para vocês na próxima aula. Depois de mim vai ser ela, viu, galera? Depois de mim vai ser ela. Se a gente não conseguir terminar as competências hoje eu termino na semana que vem. Mas eu já adianto que depois de mim vem a Fernanda. Ela vai dar uma aula para vocês sobre tipos de tese, um material que eu nunca vi. Eu acho que até que é exclusividade dela, uma aula que eu nunca vi na internet. Eu vejo um monte de aluno postando material, redação coringa, um monte de coisa, mas esse material da Fernanda, de tipos de tese, de introdução, que ela vai falar com vocês, é único, exclusivo, não percam a aula dela quando chegar o dia dela, quando chegar a vez dela de dar aula para vocês, tá? Então, primeira coisa, você tem que entender o texto, né? Você não pode, Carol, mas eu tenho dificuldade de interpretação, como é que eu resolvo isso? Leitura, galera, muita leitura no decorrer do ano. Compreender a proposta, tá? O que mais que o corretor vai observar? Se você atendeu ao recorte feito nos textos motivadores. Vou dar um exemplo aqui. Em 2016, o tema da redação do Enem, galera, em 2016, foi publicidade infantil no Brasil. E aí teve aluno que era para falar sobre a influência da propaganda na vida das crianças. E aí teve aluno que fez o quê? Que falou sobre as crianças que são utilizadas para fazer propaganda. Não era para falar disso. Então, o aluno que falou disso fugiu ao tema, né? Eu ouvi aluno dizer que fugiu ao tema porque não leu o texto motivador, não deu tempo, né? Ficou lá fazendo português, matemática, e aí não leu. Leu o título, vou escrever, já li aqui o tema, vou escrever. Gente, tem aluno que faz isso. Galera. E aí fugiu ao tema. Então, o que o corretor vai observar? Você fugiu ao tema? Você tangenciou o tema? Nossa, Carol, que palavra difícil, nunca vi essa palavra, tangenciou. Qual que é a diferença entre tangenciar e fugir? Fugir é fugir totalmente. O corretor vai lá, te dá 0, não vai olhar, não vai te dar as notas em cada competência. O que é tangenciar o tema? Tangenciar é quando o aluno ele entende mais ou menos o tema. Por exemplo,
Vamos pegar aqui o tema da persistência da violência contra a mulher. O tema da redação foi a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Aí você falou de forma geral, você falou da persistência contra a mulher no mundo. Falou lá da mulher que é violentada lá em outro país, que tem outra cultura, que ela tem que ser submissa ao marido, mas o tema foi aqui no Brasil, galera. Né? O que mais que o corretor vai olhar na competência 2? Seu texto tem introdução, desenvolvimento, conclusão? Eu já vi aluno, galera, vou contar um caso aqui, ano passado eu peguei a redação de aluno meu, ele estava aprendendo, ano passado era a primeira redação dele, ele me entregou, e aí eu li o texto dele e não tinha final, não tinha proposta de intervenção, né? Não tinha conclusão, porque ele não sabia, né, fazer o texto dissertativo argumentativo. Então, se tirar 200 na competência 2, tem que ter lá as 3 partes. Outra coisa que vai influenciar ali na competência 2, tem tese. Você deixou sua tese clara no texto? Essa tese está bem sustentada? Os argumentos são consistentes? Há repertório sociocultural? Nossa, Carol, o que é repertório sociocultural? Eu sempre ouço isso, né? Você fala aí na live, na aula, já falou no Skype, que o texto tem que ter repertório sociocultural. O que é isso, galera? Repertório sociocultural, vamos lá. É aquele conhecimento que você tem sobre o assunto que está além do texto motivador. Porque tem aluno, quando vai fazer a redação, quando vai argumentar, pega muita ideia lá do texto motivador. Ah, Carol, mas eu não posso usar o texto motivador? Pode, claro que pode. Você pode usar o texto motivador. Só que você tem que saber, você não pode ficar preso a ele. A banca ela quer saber, caiu lá a persistência da violência contra a mulher. O que você sabe sobre esse assunto? Que conhecimento que você tem para encaixar ali que está além do texto motivador? Uma série que você viu, um filme que você quer usar, um caso real que você assistiu lá no Fantástico. Eu lembro que ano passado o Fantástico até tinha uma série que ele mostrou vários casos, vários exemplos de mulheres que sofreram, né? Com essa questão aí da violência contra a mulher, né? E aí, galera, o repertório sociocultural, um filme, alusão histórica, você estudou, você fez o ensino médio lá, 3 anos de ensino médio, você viu alguma coisa na aula de história que você acha que pode ser interessante ali para introduzir o seu texto, ou para colocar no argumento, no desenvolvimento. Então, repertório sociocultural é todo o conhecimento que você traz, conhecimento de mundo, aquilo que você viu na escola, que você viu na aula de história, de literatura. Eu tenho visto bastante alunos usar livros, obras de literatura no texto, e por aí vai. Vou tomar mais uma água aqui. Eu vejo bastante alunos usar literatura, citação de filósofo, de sociólogo é o que eu mais gosto, porque eu acho que tem citações de pensadores que dá para encaixar em vários temas, em diferentes temas, né? Porque se eu falar qualquer tema aqui, tem aluno que vai achar que pode memorizar a citação do filósofo, do sociólogo e colocá-la na redação, e não é bem assim, né, galera? Repertório sociocultural. Então, essas aí são as características para você ir bem na competência 2. Tá? Não fugir ao tema, introdução, desenvolvimento, conclusão bem feitinhos, tese bem feita, repertório e por aí vai. Tem algumas coisas que eu vou passar aqui no slide, que são coisas que eu já falei, que eu já expliquei. Nossa, galera, eu achei uma redação nota 1000 aqui, de 2018, muito boa mesmo. Eu trouxe aqui para vocês, a menina usou Matrix na redação. Nossa, quando eu vi essa redação, eu falei, nossa, gente, se fosse aluna minha, já teria passado de ano, galera. Já teria passado de ano. Vamos ver aqui. Gente, olha aí na tela, eu acho que já deve estar aparecendo para vocês aí, que ela do filme Matrix. Vamos lá, vou dar uma lidinha aqui bem rápida para não ficar cansativo. No filme Matrix, clássico do gênero ficção científica, o protagonista Neo é confrontado pela descoberta de que o mundo em que vive é, na realidade, uma ilusão construída a fim de manipular o conhecimento dos seres humanos, que, imersos em máquinas que mantêm seus corpos sob controle,
são explorados por um sistema distópico dominado pela tecnologia. Então vamos lá, é o que eu tinha falado que em 2018 o tema foi manipulação do usuário por meio do controle de dados. Gente, olha que genial a ideia da menina, porque o filme Matrix não estava no texto motivador, então ela foi além do texto motivador. E aí, por que eu coloquei uma parte do texto em negrito? A parte que tá em negrito aí, galera, a menina está apresentando o tema. Na introdução, a gente tem que fazer duas coisas na introdução. Apresentar o tema e elaborar a tese. Mas eu não vou falar muito aqui sobre tese, não, porque essa parte da introdução a Fernanda vai explicar para vocês depois. Ai, gente, o nome da menina que fez essa redação, Fernanda Carolina, o nome dela. Ó, tem Fernanda, professora Fernanda, professora Carolina. Fernanda Carolina, né? Por isso que ela tirou 1000, né, galera? 1000. Tô brincando, gente. É Fernanda Carolina de Deus, a menina que fez essa redação. E ela colocou Matrix. E ela usou Matrix e comparou com a realidade. Na tese, ela falou assim: embora seja uma obra ficcional, o filme apresenta características que se assemelham ao atual contexto brasileiro, pois, assim como na obra, os mecanismos tecnológicos têm contribuído para a alienação dos cidadãos, sujeitando-os aos filtros de informações impostos pela mídia, o que influencia negativamente seus padrões de consumo e sua autonomia intelectual. Então aí foi a tese que ela usou, né? Na tese ela vai falar de alienação, né? Que o usuário é manipulado ali, que ele é alienado de alguma forma, e a questão da economia. Aí no primeiro parágrafo, galera, ela usou Bauman, isso não estava no texto motivador, gente, ela usou Bauman. Então eu trouxe essa redação só para vocês, se vocês quiserem depois, digita lá no Google redação 1000, Fernanda Carolina, põe lá Matrix no Google, vocês conseguem achar essa redação para vocês lerem ela com mais calma, né? Porque aqui na aula não dá tempo tipo, de eu ler e ficar comentando tudo aqui com vocês, tá? Só para mostrar que ela tem repertório sociocultural quando ela usa o Bauman. Para mostrar que ela tirou 1000, porque na competência 2 pede repertório, pede introdução, desenvolvimento, conclusão, bem feito, e o texto dela está perfeito, tá perfeito. Ela tem um projeto de texto, né? Que é projeto de texto. Quando você deixa a tese clara, muitas vezes os alunos mencionam os argumentos ali na tese e eles vão no desenvolvimento, eles detalham tudo isso. Né? O texto ele tem uma direção clara ali e o corretor que vai pegar a sua prova, ele percebe isso. Tá? O que eu vou analisar aqui agora com vocês? A grade da competência 3. Desculpa, galera, grade da competência 2, porque a gente ainda não chegou na competência 3. Eu vou explicar aqui quando que o aluno tira 200 na competência 2, quando que ele tira 160, quando que ele tira 120 e por aí vai, galera. Então, vamos lá. Vamos lá, galera. 200 pontos aí. Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, a partir de um repertório sociocultural produtivo e excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Galera, o que ele tem que fazer para tirar 200 na competência 2? Buscar os melhores argumentos e ter um repertório bem encaixado. Eu já vi aluno falar assim, eu vou usar essa citação desse filósofo, desse sociólogo, e vou usar aqui o Bauman, né? E às vezes a menina usou bem ali na redação que ela fez ali. Mas tem aluno que quer memorizar uma citação e quer colocar em todos os temas, encaixar em todos, e às vezes não dá certo. Às vezes ele não consegue. E aí o repertório não foi muito bem utilizado. Quando isso acontece, quando o repertório não é bem encaixado, ele não é bem usado, o aluno não chega aos 200 pontos. Né? Então, para ele tirar 200, tem que ter um bom repertório, tem que ir além do texto motivador, e os argumentos têm que ser bem consistentes. Né? Tem que ter um projeto de texto ali. E para ele tirar 160, quando ele tira 160, ele tem um repertório, às vezes o repertório pode até ter tido algum problema, às vezes tem dois argumentos ali, um argumento ficou ótimo, maravilhoso, e o outro argumento não ficou tão bom.
aí ele cai, a nota cai para 160. Para o aluno tirar 200, todas as partes do texto, todos os argumentos, tudo que está na introdução, desenvolvimento, conclusão tem que estar perfeito, né? Se não tiver perfeito, não chega aos 200. 160, às vezes o aluno ele dá uma escorregada ali no repertório, ou não encaixa muito bem, uma parte, um argumento é muito consistente, outro não é, aí cai para 160. 120, argumentação previsível. Gente, se o seu texto tiver introdução, desenvolvimento e conclusão, você chega no 120, mas você não consegue chegar no 160 se o seu argumento for de senso comum. Eu vi lá no Facebook, esses dias eu dei um tema de redação que eu dei para os meus alunos, foi sobre a pandemia. Estava falando sobre pandemia com os meus alunos. E aí, se o Brasil estava preparado para enfrentar a pandemia. E aí teve aluno que colocou no argumento coisas que ele ouviu falar no Facebook, que não tem nada a ver, né? Então ele ouve aquilo que todo mundo repete, ele é do senso comum, a argumentação não vai além, não tem uma tese crítica, e aí o aluno ele fica nos 120 pontos. Olha aí, 80 pontos. Desenvolve o tema recorrendo à cópia de trechos dos textos motivadores. Gente, tem aluno que não tem, né? Às vezes durante o ano, no decorrer do ano, não se preparou, não leu muito, não se preocupou em acumular ali um repertório sociocultural, não escreveu redação toda semana para treinar o repertório, e aí ele vai lá e tudo que ele fala ali está no texto motivador. Ele faz ali um desenvolvimento só de ideia ali que ele copiou da coletânea ali do Enem. Não pode, galera. Isso a nota cai muito, cai para 80. Se você tangenciar o tema, 40. E se você fugir, nota 0. Né? O corretor não vai nem olhar as competências, nem vai olhar como que você foi, né? Na competência 2. Beleza, galera. Já mostrei aqui o filme. Será que dá tempo de falar da competência 3? Vou falar aqui para vocês rapidamente da competência 3, não sei como é que tá de horário aqui, mas galera, vamos lá, vou colocar na outra tela aqui para falar da competência 3 para vocês. Então vamos só dar uma relembrada aqui, estou vendo aqui que o nosso tempo está acabando, o tempo, galera. Então olha só, já deixa aí o convite, né, para assistir a próxima aula. Se você não gostou da aula, coloca aí nos comentários. Se você gostou, fala também. Se tem alguma sugestão, alguma crítica, dúvidas que você tem, né? Eu tenho dúvida, não sei, eu queria te perguntar alguma coisa, Carol. Posta aí no Facebook, posta aí no Insta. Eu vou ver a sua dúvida e talvez eu não responda hoje, mas eu posso responder numa outra aula, né? Na outra aula, quem sabe antes de terminar de falar das competências, eu respondo algumas dúvidas que vocês tiverem, mas comentem aí o que vocês estão achando da aula e tal. Vamos dar uma retomada aqui então. Competência 1, gramática e escolha lexical, né? O seu vocabulário. Competência 2, repertório sociocultural, o seu argumento está consistente e por aí vai. Com competência 3, galera, o que a competência 3 fala? Você sabe encaixar bem as informações? Né? O seu argumento é bom, é consistente? Né? Como que você organiza as informações? Às vezes tem aluno que às vezes no argumento, uma coisa que eu acho que é muito comum, o aluno aborda a informação de forma superficial. Coloca lá no argumento, coloca lá que o problema da persistência da violência contra a mulher é falta de leis mais rígidas, e aí depois já passa para outro motivo. Depois fala assim, também do machismo, então é preciso resolver a questão do machismo e das leis. Beleza, mas como que ocorre esse machismo? E o que você vai colocar ali para provar? Você conhece alguma citação? Sei lá, você conhece alguma citação do Gilberto Freire que você possa encaixar ali para falar do machismo? Como que ocorre, como que o homem é machista ali com a mulher e como que isso está relacionado à violência. No seu argumento você tem que explicar, você tem que deixar claro ali qual argumento que você vai trabalhar, trazer o repertório, explicar esse repertório e concluir ali o parágrafo, né? Porque dentro de cada parágrafo também tem que ter um começo, um meio e um fim ali,
bem feito. Então, a competência 3, ela vai olhar o encaixe das informações que você coloca no seu texto. Eu nem vou abrir aqui a grade agora, porque eu estou vendo o tempo ali, estou vendo que está acabando o nosso tempo, galera. Está acabando o nosso tempo. Gente, eu vou lá para o Insta daqui a pouco, na hora que acabar. Vou iniciar uma chamada lá de novo. Vou tirar as dúvidas de vocês. Se alguém quiser entrar lá no Insta, eu coloco lá para tirar dúvidas junto comigo. Não vai dar tempo de falar da competência 3, então semana que vem eu vou encerrar as competências. Ó, próxima quinta eu vou falar da competência 3, 4 e 5. Hoje eu falei da competência 1 e da competência 2, né? Só adiantando aqui para vocês, a competência 4, ela diz respeito ao uso de recursos coesivos, conectivos, né? Você usa a palavra ali para ligar frases, para ligar orações, você repete palavra. Gente, esse dia eu peguei uma redação sobre a pandemia, né? Se o Brasil está preparado ou não para enfrentar a pandemia. E aí o aluno, nossa, ele repetiu muito a palavra pandemia, e aí ele foi falar coronavírus, ele citou Covid-19 no lugar da pandemia, e ele usou isolamento social quando ele quis dizer, na verdade, distanciamento, né? Porque os alunos, quando é para falar de pandemia, ele usa do jeito que ele quiser lá, distanciamento, quarentena, isolamento, tem diferença, tem que saber a diferença entre os três, né? Distanciamento, quando eu fico em casa, quando eu evito sair, quando eu não vou aglomerar, é distanciamento social. Eu não estou com o coronavírus, eu evito sair, eu estou promovendo o quê? Distanciamento, né? Isolamento é para quem está contaminado, né? E quarentena são aquelas pessoas que tiveram contato com alguém que se contaminou e que tem que ficar isolado. Então, eu ouvi essas palavras no Facebook, que a galera está em quarentena, que a galera está em isolamento. Vou jogar na minha redação. Posso? Não, galera, não pode. Não é dessa maneira, né? Não é assim que a gente faz. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês voltem na quinta-feira. Deixem aí nos comentários as suas sugestões. Façam as suas críticas. Eu vou abrir agora de novo, né, para as perguntas, para as dúvidas lá no Insta, beleza? Eu vou para lá, galera. Obrigada pela participação de vocês, obrigada pelos professores. Eu sei que tem professor aqui assistindo, sei que não tem só aluno aqui assistindo. Comenta aí o que você achou do exemplo das sedações que nós vimos aqui na aula. Fala aí o que você achou, dê sugestão. Quero que numa outra aula você fale sobre como usar o texto motivador. Eu posso citar o texto motivador na minha redação, né? Posso usar? Pode usar alguma coisa do texto motivador, mas tem um jeito certo de fazer isso, né? Mas isso é assunto para uma outra live. Galera, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Quem quiser falar comigo, eu vou lá no Insta agora. Eu sei que está sendo transmitido aqui no Insta, no Face, né? No Face meu, no Face da Fernanda, no Face da professora Denise, tá? Segue lá, segue a professora Denise, a professora Fernanda, no Face, no Insta, para vocês já irem conhecendo. A gente ainda tem muita coisa para falar nas próximas aulas, e as próximas aulas serão com elas, tá bom? Galera, obrigado pela atenção, um abraço, boa noite a todos. Eu vou lá para o Insta, vou iniciar de novo a chamada no Insta para tirar as dúvidas.